Olá, aqui estou eu. Hoje eu venho trazer o segundo capítulo do livro A Mulher do Reino. E antes de eu estar lendo as observações que eu fiz, os trechos do livro que eu achei, de certa forma, interessante do meu ponto de vista, né? Eu vou estar lendo a passagem aqui, que foi a passagem principal desse capítulo, né? Que se encontra em Lucas, capítulo 13, versículo de 10 a 17. Aqui na minha Bíblia tem o título de Uma Mulher Curada no Sábado. Diz assim: certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: Mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que deve trabalhar. Venha para ser curado nesses dias e não no sábado. O Senhor lhes respondeu: Hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então essa mulher, filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, no dia de sábado, ser liberta daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Vou estar lendo aqui o capítulo 2 do livro A Mulher do Reino. O título dele é Uma Mulher Esperançosa. E ele começa com o autor fazendo uma reflexão sobre a história da Cinderela, né? Diz assim: Cinderela, uma história que conhecemos. Uma mulher bonita, mas por causa da influência de um ambiente perverso, que a humilhava e a maltratava, reduzindo a nada, ela não se achava bela. O problema de Cinderela é que estava confinada àquele ambiente. Estava trancada na situação e permaneceu ali por muito tempo. Há muitas mulheres vivendo como Cinderela hoje em dia. Recebe influência de uma madrasta malvada, o diabo, que tem 2 filhas malvadas, o mundo e a carne. Vivendo como escravas em situações de cárcere, muitas mulheres sentem-se dentro de um cativeiro sem nenhuma esperança. Jesus quer tirá-las do cativeiro e permitir que você viva na liberdade da sua presença e amparo. Quer tirá-la do espírito da escravidão. Quer dar-lhe esperança. No livro de Lucas, conta a história de uma mulher que vivia presa por um espírito que a mantinha doente há 18 anos. Sua condição física não lhe permitia ver claramente o mundo ao seu redor. Embora o problema da mulher fosse físico, muitas provações podem forçar sua cabeça a olhar para baixo, tanto no sentido emocional como no espiritual. Isso faz com que venhamos nos sentir como Cinderelas. Talvez já tenha buscado várias formas de sair de seu cativeiro, sem sucesso. Primeira coisa que quero dizer é que você não está sozinha. Muitas mulheres sentem-se aprisionadas em razão de dor física, espiritual ou emocional. Pode ser que tenha buscado e honrado o Senhor, porém sem mudança na sua situação, como se Deus não tivesse feito a parte dele no trato. Seja como for, você ficou abatida, e aquilo que a deixou abatida distorceu a sua percepção, não apenas de si, mas também do mundo à sua volta. Antes de desistir, olhe para cima. Aqui, né, o autor ele relata sobre as questões que tanto física, emocional e espiritual pode nos deixar abatido, nos deixar cansado, fazendo com que nós, como exemplo, venhamos a estar olhando para baixo, assim como a mulher do texto, né? E com isso a gente se torna prisioneiras devido ao meio que a gente se encontra, exemplificando a palavra deles como se fosse a Cinderela, né? E que em alguns momentos isso acontece acontece com mulheres dentro da própria igreja. E às vezes
rola aquele sentimento assim de tipo, Deus não está fazendo a parte dele. Eu tô vindo na igreja, eu tô buscando, eu tô fazendo a minha parte, mas Deus não está fazendo a parte dele. E não é isso que nós devemos estar em mente. A gente tem que estar sempre tentando buscar a Deus e tentar compreender a situação, qual é o processo, qual é a fase que nós estamos vivendo, né? Prosseguindo aqui. Ser uma mulher do reino não se resume à sua frequência na igreja, ao seu número de coisas boas que você faz. Resume-se a estar em comunhão com aquele que dá esperança. Lucas 13 diz que a mulher, com o corpo encurvado, estava na sinagoga. Ela estava na igreja. Tudo indica que há 18 anos ela frequentava a igreja. Cantava, ouvia sermões, louvava a Deus, contribuía. No entanto, não conseguia libertar-se da escravidão que a encurvava. Deste dia em que sua deformidade desde o dia em que sua deformidade atacara, a igreja não ajudou, o sistema religioso não ajudou. Ela aprender a se adaptar com os problemas que sua deficiência lhe impunha, aprender a se acomodar e a deixar as coisas como estavam. A mulher do reino nunca se acomoda. Talvez a situação pareça irreparável ou caótica, como para a mulher encurvada. Jesus, porém, tem mais para seu futuro que uma simples adaptação. Da mesma forma que ele tinha mais para a mulher que não podia endireitar-se. Ela não podia endireitar-se sozinha. Ao vê-la, disse Jesus: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e ela imediatamente endireitou-se e passou a louvar ao Senhor. Como está descrito no capítulo 13 de Lucas, versículo 12 e 13. Evidentemente, é possível ir à igreja e não conhecer Jesus. Quando a mulher o encontrou, conheceu aquele que não se limitaria a realizar o que havia sido feito durante 18 anos. Todos lidavam com fruto, mas Jesus foi diretamente em suas raízes. O que essa fase? Todos lidavam com fruto. Todos tentavam, talvez, ali durante todo aquele processo, médicos, mestres religiosos, talvez tentaram ali ajudar ela de uma forma meio que tratando a parte do fruto ali e não conseguiram. Até Jesus que chegou e apareceu na vida dela e transformou, e foi lá e mudou diretamente a raiz, né? E com toda aquela situação que ela estava vivendo, chegou ao ponto onde ela se acostumou com a adaptação que ela teve, que ela acabou desenvolvendo devido à situação dela, né? E que nessa palavra até aqui, o autor ele nos fala assim, que a mulher do reino, que a gente não, nós como mulheres do reino, mulheres filhas de Deus, nós não devemos nos adaptar, nós não devemos nos acomodar com a situação em que nós vivemos. Nós devemos estar buscando em Deus. E como o próprio autor disse, às vezes, muitas pessoas frequentam a igreja, mas não significa que elas tiveram um encontro realmente, de fato, com Cristo, né? E isso é a parte mais importante de quando a gente tem a nossa transformação real e o nosso relacionamento real com Deus, né? Prosseguindo aqui. Evidentemente, é possível ir à igreja e não conhecer a Jesus. Certo, perdão, essa parte eu já acabei de ler. E a causa do problema é que ela era escrava de Satanás, como consta no versículo 16. O seu problema não era o ponto principal. O ponto principal era mais profundo que ela enfrentava, tanto física como emocionalmente. Se Satanás causava o problema, um médico, um sermão, um louvor não iria resolver. Nem com conversas entre amigos, com álcool, entre outras formas. Se o problema for espiritual, você necessita de solução espiritual. Essa parte ele fala querendo dizer sobre que o problema daquela mulher era espiritual, não era um problema físico, não era um problema que os médicos poderiam curar. Somente Cristo poderia estar trazendo a cura para ela. Prosseguindo aqui.
Um aspecto importante de sua vida como mulher do reino é como você vê Jesus, como reage a ele. Será que ele está meramente vinculado a um ritual ou uma rotina religiosa? Será que você está tratando Jesus como se fosse uma rotina, como algo, como tipo um checklist de coisas que eu preciso fazer? Preciso ir na igreja, preciso cantar, preciso fazer isso, preciso ter aquilo, mas sem ter um contato real, sem ter uma intimidade real? Ou você o vê como uma pessoa verdadeira que anseia ter um relacionamento com ele? Essa é uma pergunta que o autor deixa aqui, né? Que a gente possa estar fazendo também essa pergunta. Que tipo de relacionamento eu tenho? Eu me relaciono com Deus, eu tenho uma intimidade, eu vejo Ele como uma pessoa, vejo Cristo como uma pessoa com quem eu posso me relacionar, com quem eu posso sentar e conversar? Ou é só um checklist com coisas que eu devo estar fazendo para estar ali, para ser considerado uma boa cristã? As circunstâncias podem ser o resultado de uma condição espiritual. É necessário atacar a raiz e não o fruto. Neste caso, Satanás sabe quais soluções se atém aos frutos e não à raiz. Se algo não parece melhorar em sua vida, olhe mais fundo do que consegue ver, porque há uma raiz espiritual que precisa ser atacada e tratada. Se você já tentou fazer o tratamento da parte física, tanto da parte emocional, e não ver uma resposta, talvez possa ter algo relacionado às suas raízes espirituais. E é o que o autor está tentando nos alertar, né? Aí aqui ele ainda continua dizendo assim: Veja como Jesus não há necessidade de gastar muito tempo para mudar o modo como você vê as coisas. Jesus fez um pedido à mulher e que ela se aproximasse dele. Ela teve que sair do seu lugar, abrir caminho até chegar perto de Jesus. Nesse ponto, ela se agarrou à esperança que lhe restava para experimentar a vitória espiritual ou alívio de algo que a mantinha de cabeça baixa, ou com o coração abatido. A mulher do reino precisa se aproximar de Jesus. Ou seja, Jesus deu uma ordem para ela se aproximar. Jesus chamou ela para mais perto dele. E cabia a ela se ela iria ou não, se ela continuaria ali acomodada a toda aquela situação, a tudo aquilo que ela estava passando, que ela já tinha aprendido a conviver, ou se ela buscaria ali em Jesus se libertar e ter a experiência de viver algo novo. Se tiver sem esperança, busque ouvir de Jesus, até ele dizer, venha, né? Pois ele não quer que você desista. Ou seja, continue insistindo, continue orando, continue buscando. Tente talvez mudar a forma que você ora para Deus, a forma com que você tem pedido as coisas para Deus. Peça ao Espírito Santo ajuda durante a sua oração para que ele te conceda a sabedoria e o discernimento para você orar da forma mais assertiva naquele momento. Se Jesus não responder às suas orações imediatamente, saiba que ele realiza a cura de 4 maneiras. É essa parte que eu acho extremamente fundamental e extremamente importante e que nós deveremos absorver e ter isso na nossa mente, que é a forma como Cristo cura, né? Primeiro, ele pode curá-la de modo sobrenatural, que eu vejo como aquela cura milagrosa que acontece de forma imediata. Segundo, pode usar meios humanos para remediar a sua condição, que é quando ele coloca profissionais, médicos, terapeutas, outras pessoas ali para estar nos auxiliando durante o processo de cura. O meu processo de cura sobre o meu problema de ansiedade e depressão se deu assim. Eu passei por meio de mãos humanas para estar ali durante todo o meu processo, até vir a cura, onde eu me libertei do medicamento, né? Terceiro, pode dar-lhe força para lidar com sua condição até que ele a corrija
independente de quanto tempo for. Nesse tempo aqui, nesse ponto, nós podemos pegar o próprio exemplo da mulher encurvada. Talvez sua cura não aconteça agora, talvez a sua cura aconteça de forma gradual. E pode ser igual aquela mulher encurvada, ela levou 18 anos para encontrar a cura. A mulher do fluxo de sangue levou 12 anos para encontrar a cura. Não são todas curas que são rápidas, existem alguns tipos de processos que nós passamos a ter até conseguir ter a cura por total, que pode demorar alguns dias, semanas, meses e até anos. E o último, pode capacitá-la a perseverar durante o sofrimento neste mundo, até que sua cura completa se manifeste no céu. Nesse ponto, nesse exemplo número 4, eu me recordo de Paulo sobre a questão do espinho dele na carne. Ele fala que ele tinha um espinho da carne, que ele orou, pediu para Deus para tirar, e onde Cristo falou com ele: a minha graça te basta. Então nós devemos, às vezes, tentar identificar que tipo de processo é o nosso e estar buscando ter um relacionamento com Cristo, que dentro desse relacionamento a gente consegue ter uma visão aberta, a gente consegue compreender sobre como as coisas funcionam no nosso relacionamento com Ele, sobre como as coisas funcionam na nossa vida. Porque cada um tem uma história diferente com Cristo. Cada um tem um propósito diferente. Prosseguindo aqui. A mulher do reino fixa o seu olhar em Jesus. Ele a fortalece para que seja aquilo para que ela foi criada. A morte de Jesus na cruz nos torna vitoriosas em tudo. A mulher que Jesus curou era filha de Abraão. Ou seja, a promessa de Deus a Abraão aplicava a seus filhos. Deus abençoaria seus descendentes. E em Gálatas 3:29, deixa eu só abrir aqui, o livro de Gálatas, ou seja, Deus fez uma promessa para Abraão. Na hora que Jesus confirmou, disse que ela era filha de Abraão, ele quis mostrar para os mestres, os líderes ali da sinagoga, que ela também merecia a graça, que ela também merecia ser olhada com atenção e com amor e carinho. Gálatas 3:29 diz assim: e se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a sua promessa. Ou seja, a aliança, a promessa que Deus fez a Abraão, ela também se aplica a nós, quando nós aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador. Não sei qual momento de vida você está passando, que tipo de situação você está vivendo, mas que talvez essa palavra, principalmente essa parte final, onde está sendo a descrição sobre os tipos de como a cura pode se dar, possa te ajudar a ter uma certeza, a se apegar mais com Deus e a estar buscando mais um relacionamento com Deus e estar se desenvolvendo a cada dia mais e mais. E se talvez você tenha a percepção de que talvez você nunca teve um encontro assim real com Cristo, ore, peça a Deus para te mostrar Cristo, peça a Deus para te proporcionar esse encontro. Porque nesse momento, enquanto você pedir, caso você sinta que ainda não teve, Deus é extremamente maravilhoso e misericordioso, Ele vai lhe proporcionar esse incrível encontro. A minha primeira vez que eu tive um encontro com Deus, assim, que eu tive um contato maior com Deus, foi quando eu tinha 14 anos, que foi algo que marcou muito na minha vida. Então, e depois disso eu tive outros encontros e também acabei me afastando, mas com a graça de Deus eu acabei voltando. Então, esteja buscando a Deus, esteja intercedendo e não canse. Mesmo se você cansar, ore, continue orando, continue intercedendo, peça a ajuda do Espírito Santo que está conosco para nos ajudar, para nos guiar a cada momento da nossa vida com Cristo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser e assim nos permitir. Ele vai sair amanhã, se assim for da vontade de Deus. Até lá, fiquem com a paz de Cristo. Tchauzinho.